Muito boa noite a todos vocês que estão aqui comigo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre soluções naturais, né? Como é que a gente aplica os óleos essenciais para um suporte para o nosso dia a dia. Bom, só para vocês conhecerem um pouquinho de mim, então eu tenho uma filhota de 5 anos e meio, né? Sou casada e hoje sou empreendedora. Eu digo hoje eu sou empreendedora porque, na verdade, eu sou engenheira de formação e trabalhei durante 14 anos numa empresa, numa grande empresa. Tive um único emprego, a Vale, né? Eu imagino que você já tenha ouvido falar. Mas em dezembro de 2017, na verdade, antes disso, né? Eu já não sentia mais que meu lugar era ali, não estava satisfeita de estar trabalhando com o que eu vinha trabalhando no lugar que eu estava trabalhando. E aí, em dezembro de 2017, foi o ápice disso e eu acabei saindo da empresa, né? Saí da empresa pensando o que eu ia fazer da minha vida, tentando buscar um propósito para mim, pensando né, com o que eu ia trabalhar. Eu não sabia com o que eu ia trabalhar, a única coisa que eu sabia era que eu queria me sentir contribuindo para o mundo de alguma forma. Eu queria me sentir impactando positivamente o mundo, eu queria me sentir deixando um legado de alguma forma, porque a maternidade tinha mexido muito comigo, tinha mexido muito com as minhas prioridades e eu queria poder deixar isso para minha filha, né? Eu já conheci os olhos, eu conheci os olhos em 2015, através de uma amiga minha de faculdade que tinha ido morar nos Estados Unidos. Ela está morando hoje perto de Salt Lake City, ali naquela parte ali de Utah, mas na época ela morava em Chicago. E quando eu fiquei grávida, quando a Nina veio, eu estava muito preocupada, porque eu sempre fui muito alérgica, tinha muita rinite alérgica. Eu era dessas que acordava e passava 5 minutos por dia espirrando. Depois eu tomava banho, passava mais 5, 10 minutos espirrando novamente, depois me recuperando e o nariz sempre escorrendo. E eu fiz um monte de tratamento de vacina de alergia. Tive alergia, vacina de alergia, meu braço ficou todo empelotado. E chegou um momento que eu dei um basta. Eu não queria viver à base de antialérgico, não queria viver à base de corticoide e fiquei daquele jeito mesmo. Mas quando eu era pequena foi ainda pior, porque eu tinha muita bronquite asmática, então minha mãe volta e meia tinha que correr comigo para o hospital para fazer nebulização e tal. E eu não queria correr o risco da minha filha passar pelo que eu passava, pelo que eu tinha passado e pelo que eu passava enquanto adulta, e também não queria precisar passar pelo que a minha mãe passou, né? Então, eu estava nessa busca e essa minha amiga me falou, ela já estava usando os óleos essenciais com o filho dela, ela já era mãe, e me encantou saber que eram produtos completamente naturais, com um certificado de qualidade e que poderiam ajudar a minha família. Então, eu adquiri o meu primeiro kit de óleos essenciais, ainda bem, muito obrigada, Thaís, né? E desde então eu fiquei completamente apaixonada pelos óleos. Assim, eu usei, a minha filha não sabe o que é remédio há muito tempo, né? Eu consegui melhorar demais a minha rinite alérgica com o uso dos óleos essenciais. Vocês veem, eu não estou à base de nada, não fico mais espirrando, meu nariz não fica mais escorrendo. E aí, em 2018, em maio de 2018, eu fiquei sabendo que a Doterra estava vindo para o Brasil. Eu falei, opa, a Doterra está vindo para o Brasil? Eu vou poder, eventualmente, compartilhar essas maravilhas que são os óleos essenciais e, poxa, outras famílias vão poder ter acesso a isso, que coisa fantástica. Eu vou poder ter acesso a isso para consumir melhor, porque a gente ficava sempre naquela, né, escassez, que, poxa, vai acabar e só nos Estados Unidos e tal, tal, tal. Então, assim, eu vi ali a possibilidade de realmente encontrar o que eu estava buscando. Aquela busca pelo meu propósito que eu estava tendo, né? E eu encontrei. E hoje eu posso dizer que eu sou totalmente realizada. Hoje a gente tem 1.038 famílias debaixo de mim, sendo cuidadas e empoderadas por mim e pela minha equipe. E eu sou completamente realizada com o trabalho que eu desempenho. Então, muito obrigada por estar aqui hoje comigo, me ouvindo um pouquinho, para conhecer um pouquinho melhor do que são os óleos essenciais, né? Porque o que são os óleos essenciais? Eles são soluções naturais para uma vida saudável e independente. Eles são substâncias totalmente naturais que ajudam a gente a ir na causa raiz dos nossos problemas. E isso é muito bacana, né? Como eu disse, quando eu comecei essa busca por alguma coisa natural, era porque eu não queria ficar
à mercê de antialérgicos, de corticoides, porque a gente sabe o mal que faz ao nosso organismo a gente estar consumindo remédios sintéticos o tempo todo, né? Quantas pessoas a gente não conhece que já tiveram algum tipo de reação, de efeito colateral por estarem usando medicamentos, desde também um antibiótico e meu intestino ficou solto, até usei tanto paracetamol que hoje em dia eu sou alérgica a anti-inflamatório e assim por diante, né? A gente sabe o impacto que traz no nosso sistema imunológico, o impacto que traz no longo prazo numa série de outras coisas no nosso corpo. Então eu queria evitar o uso dos remédios sintéticos o quanto possível. É claro que eles são maravilhosos, eu não sou contra os remédios. Quando a gente tem que usar, eles estão ali, né? Mas muitos deles ficam nos sintomas. E o melhor é a gente poder ir realmente na causa, que muitas vezes, inclusive, é uma causa emocional, e os óleos essenciais atuam demais no emocional, né? Bom, e aí os óleos essenciais entraram na minha vida e eu descobri que eles realmente funcionam. Então, por que usar óleos essenciais? Porque eles funcionam. Funcionam para o emocional e funcionam para o físico também, né? Por quê? Porque eles são naturais, eficientes, seguros. Eles são compostos extraídos das plantas e pode ser do caule, da raiz, da folha, do fruto, da casca da fruta, da flor, né? Cada óleo essencial vem de uma parte da planta diferente. E eles são como se fosse o sistema imunológico da planta. Então, eles estão cheios de propriedades terapêuticas, que não é a Fabi que está dizendo, é a ciência que já comprovou. Existem centenas de milhares de estudos científicos comprovando a eficácia dos óleos essenciais. Então, quando um médico diz que isso não é comprovado cientificamente, eu tenho só uma coisa a dizer, meu querido, entre no mesmo site que você pesquisa os últimos releases do remédio que você vai indicar, que é o pubmed.gov, e põe lá óleos essenciais. E vão vir centenas de milhares de artigos científicos falando sobre os óleos essenciais. Então, estude antes de dizer que não existe comprovação científica, né? E eles são eficazes porque eles são muito concentrados. Imagina que uma gota de peppermint equivale à potência de 28 xícaras de chá de peppermint. Então, é muita coisa dentro de uma gotinha só. E por isso que quando a gente se empodera, a gente percebe que a gente vai precisar de uma gotinha daquele óleo essencial por dia, no máximo 2. E a gente vai ter um efeito incrível no nosso corpo, porque eles têm habilidades versáteis e super complexas, né? E especificamente os óleos da doTERRA são os mais testados e os mais confiáveis. Eles têm um selo de qualidade, que é o selo CPTG, que é um certificado de pureza testada e garantida. Então, a gente sabe exatamente o que tem em cada vidrinho de óleo essencial, né? Cada vidrinho tem um número de lote e você pode colocar aquele número de lote num site específico onde estão disponibilizados todos os testes que são feitos com aquele lote. São os mais testados. As plantas são colhidas no seu habitat natural. Vocês viram ali o vídeo sobre a laranja, né? E a pureza é garantida. Vocês viram ali que eles não usam nada para cultivar aquela laranja. E os óleos são livres de agentes de enchimento e de contaminantes. Mas a gente só sabe isso por conta do resultado dos 11 testes que são feitos 3 vezes ao longo do processo produtivo do óleo essencial. Incrível, né? Por isso que a Anvisa deu para gente um registro para ingestão. E por isso que os óleos da doTERRA a gente pode usar de 3 formas diferentes: aromaticamente, topicamente, internamente. Aromaticamente, eu posso botar na palma das minhas mãos e inalar. Isso é excelente para as vias aéreas. Se você está congestionado e você faz isso com peppermint, se você faz isso com brie, gente, na mesma hora você sente alívio. É imediato. Para as emoções, quando você faz isso, você está ativando o nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, é uma parte do nosso cérebro, um conjunto ali de glândulas, hipotálamo, amígdala, que são responsáveis pela produção de uma série de hormônios no nosso corpo que estão ligados às nossas emoções. O hormônio ligado ao estresse, por exemplo, o cortisol, o hormônio que vai fazer a gente conseguir descansar depois, a melatonina, a serotonina, tudo de alguma forma sai um comando primário ali do sistema límbico.
né? E o sistema límbico ele é ativado pelo olfato. Então, a via aromática, ela é ideal para quando a gente está falando das emoções, né? Posso também passar na minha nuca, que é topicamente, que eu vou estar absorvendo aquilo topicamente, mas também está super próximo do meu olfato. Então, eu vou estar usando das duas formas ao mesmo tempo, né? Topicamente é na pele. Então, se eu me corto, eu uso uma lavanda com melaleuca, né? Se eu tô com uma dermatite, eu vou passar ali uma melaleuca com lavanda, peppermint, limão siciliano para melhorar aquilo ali. E também posso usar na planta dos pés, onde estão as minhas terminações nervosas, ao longo da coluna, em pontos de reflexologia, e isso vai ampliar, inclusive, a atuação dos meus óleos essenciais, né? E internamente, porque a da Terra tem essa licença, esse registro de uso interno para muitos dos nossos óleos, porque a gente tem a nossa qualidade comprovada. Então, a gente pode adicionar para as bebidas, a gente pode colocar nas receitas. Aqui em casa eu cozinho com os óleos essenciais, né? A gente tem um monte de óleos essenciais para usar na culinária, um monte de temperos, manjericão, manjerona, alecrim, orégano e assim por diante, né? E eu também posso usar internamente para questões estruturais do meu corpo, para outras questões que eu esteja querendo melhorar em mim. Então, por exemplo, depois que eu comecei a tomar o On Guard diariamente, eu senti que meu sistema imunológico ficou fortalecido, porque eu tinha herpes sempre que eu ficava menstruada. E, de repente, eu passei a não ter mais. Isso é um sinal de sistema imunológico fortalecido. Depois que a minha filha começou a usar o On Guard diariamente, os amiguinhos da escola dela ficam doentes, mas ela não. Ela não fica doente. Se ela esboçar ficar doente, a gente faz um reforço com os óleos essenciais e ela fica super bem. E aí, como que eles podem ajudar a gente nesse momento que a gente está passando, né? Uma coisa muito importante da gente saber é que 80% das doenças é causado pelo resultado de estresse constante. E estresse constante devasta as nossas barreiras imunológicas. Faz a gente dormir péssimo, o que devasta a nossa barreira imunológica, né? Tem impacto na produção de uma série de hormônios que impactam no funcionamento do nosso corpo, na nossa resposta metabólica. E isso tudo baixa as nossas barreiras, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com como está o nosso emocional. E os óleos essenciais, como eu disse, eles atuam no nosso sistema límbico. Então, você pode usar a laranja, que a gente viu aqui o vídeo, ou uma bergamota durante o dia no difusor pessoal e vai ajudar a baixar a tua ansiedade, né? Você pode, à noite, usar óleos como o On Guard, que eu falei que eu uso internamente e que começou a fortalecer meu sistema imunológico, mas você pode usar no seu difusor à noite também. Vai limpar o ar da sua casa e vai te ajudar a dormir melhor. Ali é com o Breathe, que é o que eu falei, que eu inalo e libera as minhas vias aéreas para você respirar melhor durante a noite, enquanto você dorme. Quem ronca, vai passar a roncar menos, né? A lavanda, que comprovadamente diminui os níveis de cortisol do nosso corpo, e que é o hormônio ligado ao estresse. Com isso, ela faz a gente relaxar, né? A laranja, que eu já disse, que baixa a nossa ansiedade. Então, tudo isso pode te trazer uma noite de muito mais qualidade. Não significa que você vai dormir mais, mas significa que você vai dormir melhor, né? E nesse momento, fica aí algumas receitinhas para vocês poderem usar nos difusores de ambiente de vocês. Então, manjericão e laranja para elevar o humor, baixar o estresse, né? On Guard com laranja, melaleuca e limão siciliano para limpar o ar da nossa casa, dar uma renovada no ar da nossa casa, né? Isso é importante. Se você estiver precisando ir na rua, quando voltar, se tiver alguém com uma tossezinha, um espirrozinho, coloca para limpar o ar da casa, para não ficar contaminando um contaminando o outro, né? On Guard com Breathe para uma noite tranquila, respirar tranquilamente. Laranja com lavanda para um sono mais profundo, porque você vai baixar a ansiedade e vai relaxar, né? E uma dica que eu dou é, usa o Balance. Balance é a nossa misturinha de equilíbrio emocional. É uma das opções, é claro, mas é que ele mora no meu coração. Ele deixa a gente mais tolerante. E com isso a gente fica um pouco menos ansioso, um pouco menos estressado. Aquelas pequenas coisas do dia a dia
E a gente hoje está vivendo as pequenas coisas do dia a dia, porque a gente está mais em casa, está todo mundo em casa, as crianças estão em casa, não estão indo para a escola. Tudo isso estressa o ambiente, né? É uma situação que não é confortável para ninguém. Então, use o balance. Use o balance, porque ele vai ajudar a gente, com certeza, a passar por esse momento, né? E nesse momento que a gente está falando de reclusão e proteção, os olhos podem ainda mais. A gente tem que abusar dos cítricos para deixar o ambiente mais alegre, mais descontraído, porque no momento em que a gente eleva o humor, a gente está também elevando a vibração das nossas células e já foi demonstrado que um corpo doente é um corpo com células que vibram baixo. Então, se a gente mantém a vibração das nossas células alta, física quântica, o nosso corpo está protegido. A gente está com o nosso metabolismo funcionando melhor, a gente está com a nossa resposta metabólica melhor, a gente está com o nosso sistema imunológico melhor e a gente está menos susceptível a essas ameaças. Então, vamos abusar dos cítricos durante o dia, né? Vamos acreditar na forma germicida e antiviral dos óleos essenciais. A gente tem vários óleos essenciais comprovados cientificamente que são germicidas e que são antivirais. Então, vamos colocar no nosso spray de mãos, vamos colocar no nosso sabonete líquido, vamos usar os óleos essenciais para a nossa proteção. Ampliar aí os efeitos do álcool em gel, do álcool líquido, 70% ou mais. Vamos ampliar isso com o uso dos óleos essenciais. Vamos limpar as nossas superfícies de forma eficaz. Já foi provado que esse vírus fica na superfície. Então, vamos limpar com recursos antivirais e germicidas que a gente tem, né? E vamos fortalecer nosso corpo através do fortalecimento também da nossa mente. O que eu estou usando aqui em casa, para vocês conhecerem? Eu fiz um sabonete líquido com ongar de melaleuca, né? Fiz um spray com água, vinagre e ongarde para limpar o meu chão e o meu cachorro quando a gente volta da rua. A gente vai passear, enquanto pode, né? Porque eu acho que em algum momento a gente não vai poder fazer nem mais isso, mas enquanto isso eu acordo bem cedo, quando não tem ninguém na rua, eu vou levar o xará para passear. E aí, quando eu volto para casa, eu passo esse spray no pelo dele, nas patas, na barriga, porque ele está em contato com o chão, né? Meu sapato, ele fica reservado, eu lavo ele com água e sabão, esse sabão aí líquido, para poder tirar qualquer vestígio que tenha de vírus da sola do meu sapato. E sempre estou usando cítricos com melaleuca no difusor, né? Para a pequena, ela está ingerindo o OnGuard Bidlet uma vez por dia, que é uma bolinha de OnGuard que equivale a 1/4 de gota. Está lá no quarto dela, senão eu mostrava para vocês. Mas é uma bolinha gelatinosa, bem pequenininha, que ela consegue engolir. E ela fica com aquilo ali no corpinho dela, fortalecendo as barreiras dela, né? Como ela tem bronquite, qualquer tossezinha que ela tenha, eu já estou usando o Breathe com Frankincense no peitinho dela. E para dormir, Breathe com OnGuard e lavanda no difusor do quarto dela, que fica lá do lado da cama dela, tá? E para os adultos, a gente está ingerindo Copaíba, OnGuard e Frankincense diariamente, que é um trio aí que me emocionou outro dia no relato de uma mãe que disse que tem uma filha de 15 anos e que há 5 anos ela tem câncer na tireoide e que ela já fez 5 cirurgias e a cada vez que ela faz uma cirurgia e aquele material é analisado, os resultados não são bons. E quando ela começou a usar o Copaíba, OnGuard Frankincense, foi fazer a primeira coleta, depois de começar a usar, faziam 4 meses, eu acho que ela estava usando, pela primeira vez os resultados foram melhores. E foram tão surpreendentes que o médico perguntou para a mãe o que a mãe tinha feito nesses últimos meses e ela disse que estava usando óleos essenciais e ele resolveu parar para estudar o impacto dos óleos essenciais no corpo daquela menina que tinha tido pela primeira vez melhora nos exames dela. E a mãe estava contando isso para a gente emocionada e até mostrou os exames para comprovar o que ela estava falando. Então, eu tomo isso todos os dias, diariamente, está no meu dia a dia. E balance. Balance não é só para os adultos, não. Na verdade, eu estou passando no pezinho da minha pequena de noite antes de dormir e passo manhã, tarde e noite para a gente aqui, né? E a gente tem uma mistura que é o Flum, que no primeiro sinal de que alguma coisa saiu pelo trilho, a gente já entra com o Flum. O Flum é uma mistura de frankincense, lemon, OnGuard, orégano e melaleuca. São esses 5 óleos
que a gente brinca que é uma misturinha levanta defunto, sabe? Você usa e aquele primeiro sinal de qualquer coisa vai embora. É uma coisa impressionante. E aí, vocês devem estar se perguntando como ter esses produtos para que vocês possam também cuidar de vocês, cuidar da família de vocês, né? Das pessoas que a gente ama. Eu não coloquei ali, mas a minha mãe também está usando, minha sogra também está usando, porque elas, então, são grupo de risco, então tem que se proteger ainda mais, tem que se cuidar ainda mais, né? Mas como que você pode ter esses produtos? Você vai escolher a melhor forma para você se tornar cliente e ter seus 25% de desconto. A doTERRA não vende, em Mercado Livre, Loja Americana, Amazon, nada disso é a doTERRA vendendo. Porque a doTERRA quer que você compre diretamente dela com 25% de desconto, através de um consultor de bem-estar, que vai te ajudar a usar os seus produtos depois. Essa é a filosofia da empresa, por isso que a empresa não está na prateleira de uma loja, nem está num acesso virtual de larga escala, tá bom? Então, você tem que escolher a melhor forma, e tem duas formas. A primeira é uma taxa de associação de R$ 90, e a segunda é escolher um kit de cadastro. Especificamente hoje, a gente está num momento com uma promoção que beneficia quem, por acaso, não puder comprar um dos kits que eu vou falar logo, logo, mas que pelo menos minimiza o impacto dessa taxa de R$ 90, né? É uma promoção chamada BOGO, que você compra um óleo e ganha outro. Então, hoje você tem a possibilidade de comprar um Peppermint de 15 ml, pagando essa taxa de R$ 90, e aí você vai ganhar um pinheiro siberiano. São 2 óleos fantásticos, maravilhosos. Quem tiver a curiosidade de saber para que eles servem, pergunta para a pessoa que te chamou para assistir aqui essa reunião, que eu tenho certeza que ela vai te explicar direitinho para que eles servem. São 2 produtos fantásticos e que tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando. São produtos que vão ajudar nosso sistema respiratório, por exemplo, tá? Mas vamos aos kits, porque eu, pelo menos, não quis pagar uma taxa de associação quando eu me associei. Eu preferi ter um dos kits de cadastro. E eu vou dizer para vocês qual que ele vai aparecer aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês também antes é que qualquer uma das escolhas de vocês, qualquer que seja o kit que vocês escolham, vocês vão ter a possibilidade de ganhar um cedro. Vocês vão ganhar um cedro se tornando clientes ou com kit de cadastro ou com um pedido mínimo de 100 pontos, tá? E o cedro, ele ajuda com déficit de atenção, porque ele acalma e baixa a nossa ansiedade. Ele é muito bom para psoríase, para eczema, ele é muito bom para trato urinário, para infecções do trato urinário, infecções vaginais, inclusive aplicando no baixo ventre, e por aí vai, tá? Esses são alguns exemplos de para que a gente pode usar o cedro na nossa casa, na nossa vida, tá? Então, quais são os óleos essenciais? Bom, a forma aromática, para mim, é a forma mais simples e, atualmente, uma das formas mais importantes, porque a gente vai estar ajudando com isso diretamente o nosso sistema límbico e, consequentemente, o nosso equilíbrio emocional. Então, eu trouxe para vocês o primeiro kit que eu quero falar, esse aqui, o Aromatante com Difusor, que é um kit que, quando eu entrei, não tinha ele, mas ele mora no meu coração. Por quê? Ele é um kit que já vem com difusor, que vem com óleo de coco, que é muito importante quando a gente for fazer a aplicação tópica na pele dos óleos essenciais, que a gente precisa diluir os óleos essenciais numa base pura, confiável, né? E ele vem com esses 8 óleos essenciais aqui. Lavanda, balance, laranja, que a gente conversou, o On Guard, que a gente falou, que eu falei que eu limpo as minhas superfícies e que eu tomo todo dia, a melaleuca, o Deep Blue e o Aromatouch, que são misturinhas que a gente vai poder usar aí para dores musculares, dores articulares, inflamações musculares e articulares. O Aromatouch é excelente para circulação, né, para ativação do nosso sistema linfático, para quem tem, por exemplo, a retenção de líquido, ele é excelente. E o Peppermint, né? Não, esse Peppermint não dá direito ao Siberian Fir, tá? Você tem que comprar o Peppermint de 15 ml, esse é de 5. Ai, Fabi, legal, mas eu já tenho difusor, ou então 699 está um pouco salgado para mim. Tem algum menor? Tem. Nós temos 2 kits que são mais básicos. O kit Brasil Living é um exemplo deles. Ele custa R$ 559.
e vem com 10 óleos essenciais. Ele não vem com óleo de coco para diluição, não vem com difusor, mas ele vem com 10 óleos essenciais em vidros de 5 ml, tá? 5 ml dá mais ou menos umas 85 gotas, tá bom? Vem lavanda, vem limão siciliano, peppermint, a copaíba, que a gente viu o vídeo, maravilhosa, anti-inflamatório natural, e que eu tomo todo dia, como eu disse. Tangerina, que é um cítrico delicioso para elevar o humor. Melaleuca, frankincense, On Guard, o Deep Blue que eu contei para vocês já, e o Breathe, que eu falei que eu passo no peitinho da minha filha quando ela tá com tosse. Então veja quanta coisa você pode fazer com esses óleos essenciais. Com certeza nenhum deles vai ficar parado, vai por mim. Outra opção é o kit essencial da família, que também custa R$ 559, mas qual é a diferença? Ao invés dele vir com copaíba e tangerina, não vem a copaíba e a tangerina. Vai vir o Zengeste, que é uma misturinha muito boa para quem tem refluxo, gastrite. Eu uso ele muito quando eu como pimentão. Né? A gente brinca que pimentão é excelente para memória. Você come e lembra dele o dia inteiro. Né? Eu sou assim, pelo menos com qualquer pimentão. Mas eu sempre carrego comigo o Zengeste na minha bolsa. Para quê? Para eu poder ter uma solução para isso. Porque eu sou alérgica a medicamento. Não posso nem brincar de tomar algum desses efervescentes aí, de má digestão, azia, não sei o que. Não posso tomar isso. Então eu tomo Zengeste, mas em 10 minutos eu tô nova, né? E o orégano, que ele é um antibiótico natural, que eu vou usar quando a Nina tem uma dor de garganta, uma dor de ouvido, ou eu mesma, né? Eu, nas últimas viagens que eu fiz, eu percebi que toda vez que eu ia para um lugar mais seco ou mais poluído, tipo São Paulo, Brasília, que eu ia fazer as minhas apresentações, eu acabava o dia com a garganta detonada. O que eu comecei a fazer? Comecei a usar melaleuca com orégano antes das apresentações. E parei com isso, né? Olha que coisa maravilhosa. Não precisava mais ficar com a garganta ruim. E aqui também, qualquer sinalzinho que a Nina fala, mamãe, meu ouvido tá doendo, mamãe, minha garganta tá doendo, eu vou lá e passo topicamente no ouvido, é assim, aqui ao redor, na garganta por aqui, e no dia seguinte já não tem mais nada. Essa é a maravilha dos óleos essenciais. A gente começa a prestar atenção nos sintomas, porque a gente sabe que se a gente prestar atenção nos sintomas e a gente agir logo no início, isso vai embora de uma forma natural, né? Mas o kit que eu escolhi foi esse, o essencial para o lar. Foi esse kit que eu escolhi, de 1.120. Fabi, 1.120? Mas olha só a vantagem financeira dele. Esse kit essencial para o lar, ele vem os mesmos óleos que o kit essencial da família. Os mesmos óleos que o kit essencial da família, tá? Só que o kit essencial da família, que custa 559, vem óleos de 5 ml, aquele vidrinho de 85 gotas. Esse de 1.120 vem o triplo. Vem óleos de 15 ml. Então, eu tenho uma farmacinha natural por muito mais tempo. Vem aí 250 gotas. Então, eu pago o dobro, vem o triplo. E você ainda ganha o difusor, que sozinho vale R$225. Então, olha só o quão vantajoso é financeiramente esse kit de óleos essenciais, que é o essencial para o lar, né? É muito vantajoso, tá? E qualquer um desses que eu acabei de falar, como eu disse, você ainda ganha o cedro, tá bom? Que é aquele lá que a gente conversou sobre déficit de atenção, ansiedade, trato urinário, eczema, psoríase, tá bom? Só você escolher. Então, faz uma coisa, peguem os celulares, mandem uma mensagem para mim ou para a pessoa que convidou você para assistir esse vídeo, porque aqui nós somos uma grande família, então se alguém convidou você para assistir esse vídeo, fale com essa pessoa, porque você vai se tornar cliente e você vai ter a mesma assessoria. Então, peguem os celulares e mandem uma mensagem para quem te convidou para assistir este vídeo. E a gente vai conversar com vocês e a gente vai encontrar e vai conseguir refinar um pouco mais as principais necessidades para a gente entender qual seria o melhor kit para você. E se hoje não for viável um kit para você, aproveita a promoção da Bogo, que você vai comprar o Peppermint e vai ganhar o Pinheiro Siberiano e vai se tornar cliente. Apesar de eu achar sempre
que um kit é muito mais vantajoso, porque dá muito mais recurso para a gente e a gente consegue realmente colocar os óleos essenciais na nossa rotina, no nosso dia a dia. E a proposta da Terra é de estilo de vida. Então, muito obrigada por me aceitarem, por estarem aqui neste momento e vamos conversar, tá bom? Vou abrir agora para 2 minutinhos de perguntas, se vocês tiverem algo que eu possa ajudar mais ainda vocês. Podem escrever no chat. Sem mais perguntas? Tenham uma excelente noite. Muito obrigada pela presença. Um beijo e esperamos as mensagens de vocês.